Família não foi uma criação religiosa, e sim uma instituição social. Ela existe muito antes aí do surgimento do cristianismo ou de religiões abraâmicas. Não é possível afirmar se em algum momento na humanidade ela não existiu. Mas é importante sabermos o básico sobre essa Constituição, porque nela carregamos ideias hierárquicas que não necessariamente vieram de crenças, sim, mas também de meios de sobrevivência. Na Constituição da Família, pelos romanos, antes do cristianismo, veremos uma unidade jurídica, onde o responsável era o pater familias. Escravos, filhos e esposas eram bens nos quais ele tinha total responsabilidade. Os filhos homens, por exemplo, serviriam ao exército. A esposa tinha obrigações ali de cuidar dos filhos, supervisionar escravos e também alguns trabalhos artesanais. Ter filhos também era um dever da mulher, produzir novos cidadãos para o fortalecimento e crescimento do Império Romano. Então, havia uma falsa hierarquia, porque na verdade ninguém dividia o poder da família com o pater. A esposa ela só estava acima dos filhos e escravos, e os filhos só estavam acima dos escravos, mas todos deviam subordinação ao pater igualmente. Agora, se ele seria rígido ou flexível, dependia somente dele, desde que ele não violasse as leis romanas. Rigidez ou flexibilização excessivas poderiam levá-lo a responder juridicamente. Com isso, não podemos generalizar que um pater familias era, então, certo ser um carrasco. Pode ser que uma maioria tivesse uma consciência mais humana, como pode ser o contrário. Mas, então, devemos considerar que os momentos de tensão histórico-social foram fatores que influenciaram essa relação do pater com a sua família. A chegada do cristianismo foi um desses fatores que diminuiu um pouco o poder do pater, pois ele passa a estar subordinado às leis de Deus, tendo que ser justo, amar a esposa e os filhos, os escravos deveriam ser tratados com humanidade. Sendo assim, a mulher sai daquela condição de ser superior somente aos filhos e escravos para ser uma auxiliar direta. Podia já dialogar suas ideias com seu marido ao invés de perguntar o que fazer. Contudo, na construção social jurídica de deveres e direitos, as mudanças foram mais lentas, o que influenciou e justificou para alguns, talvez muitos, a permanência da estrutura do pater família, mesmo por aqueles que se tornaram cristãos. Então eles adotaram algumas coisas, mas sem abrir mão da família sob subordinação total desse chefe. Sendo assim, logo, teremos a construção da família no medievo, que foi só alguns homens obtinham a bênção de representar o poder e a autoridade de Deus sobre o povo, né, que eram os reis, padres, papas, e isso acabou moldando a estrutura familiar. Construíram uma hierarquia não apenas jurídica, mas agora divina, e que na família o homem era essa autoridade. Mas, claro, assim como o Império Romano, nem todos adotaram essa ideia no seu trato familiar. Tanto que algumas mulheres, apesar de casadas, eram comerciantes, respondiam também pelo marido. Dentro da própria igreja, santas davam aulas e escreviam trabalhos filosóficos e religiosos. Por resumo, houve a dissonância entre teoria e realidade. A novidade foi a legitimação religiosa divina do poder patriarcal. Ou seja, o poder do homem na família, tornando mais rígido em tese, em ideologia, mas não absoluto na prática, sabendo que nem todos adotavam essa ideia de homem como uma total autoridade dentro de um lar. A reforma protestante acontece e questiona hierarquias clericais, entendendo que todos são iguais perante Deus, mas também não eliminou a estrutura patriarcal familiar. A mulher ganha uma certa dignidade como ajudadora do marido, mas ainda subordinada. O homem continua o cabeça do lar, o mandante. O que mostra que a mudança foi mais teológica, com ênfase no matrimônio igualitário perante Deus, onde a mulher tem um valor de serva de Deus igualmente ao homem, mas que na vida social ela continua como uma dependente das decisões de seu marido. Entretanto, essa ruptura do poder da igreja como Estado foi importante para abrir espaço para entendimentos diversos sobre família e o trato em relação às mulheres. Os calvinistas, por exemplo, eles valorizavam a educação feminina,
mas restringiam sua atuação na forma pública. Embora alguns missionários e pastores protestantes tentavam permitir que as suas esposas tivessem papel ativo nos trabalhos religiosos e encontraram resistência e pressão dentro do próprio grupo, pois ainda havia, em parte, influências da raiz católica e lá do pensamento pater familia de Roma. O acesso à Bíblia e a descentralização do poder da Igreja Católica abriu espaço para movimentos religiosos cristãos que defendiam a igualdade, caridade e liberdade de escravos, também a autonomia das mulheres, ainda que contestadas dentro do próprio movimento. Então, enquanto alguns usaram a reforma para reforçar patriarcados na família e nos grupos religiosos, substituindo o que era o papel do Papa, né, e sacralizando o pater familias, outros, inspirados em Jesus Cristo, questionavam hierarquias e defendiam a piedade e a justiça social, como os movimentos abolicionistas protestantes, que obtiveram sucesso significativo onde se engajaram. O movimento dos Quakers, por exemplo, impulsionou o sufrágio feminino, mas o sucesso mesmo só veio bem depois, porque ele enfrentou resistência de parte dos protestantes. Deve-se considerar que a estrutura hierárquica até hoje, herdada de sistemas pré-cristãos como o romano, não é de origem cristã. Então podemos especular que a família ela foi uma construção social de sobrevivência, depois política e a religiosa, que se tornou um divisor de águas na discussão do patriarcado, mas encontra resistência nos nossos dias, tanto no meio cristão como na cultura secular. Por outro lado, teve cristãos que adotaram o amor divino sem intenções de poder como estrutura principal familiar. Portanto, não é verdade que a família opressora se originou a partir de qualquer religião ou do cristianismo. O cristianismo ele foi interpretado tanto para conservar a estrutura patriarcal quanto para transformá-la, sabendo que os próprios textos bíblicos eles servem aos dois lados da tensão. Por quê? Porque eles foram escritos em momentos sociais muito parecidos. Então, ainda vivemos em tensão nas questões de estrutura familiar, mas é extremamente necessário considerar esse trajeto histórico e como a religião, em parte, serviu para acentuar o pater familia cultural lá do Império Romano e, por outro lado, para transformar a família em um elo de amor como estrutura. Fato que a religiosidade ficou mais atrelada às intenções humanas do que a qualquer inspiração divina. O desafio, na atualidade, é dissociar a família de modelos arcaicos de poder, já que as condições materiais, autonomia feminina e seu próprio sustento, os modelos de trabalho igualitário, tornam o pater família sem utilidade real. Então, a falta da informação provoca aí ignorância. Dizer que a família é uma estrutura patriarcal cristã é deturpação da verdade. E, lógico, tem motivação política partidária, porque as pessoas ligam o cristianismo a conservadorismo. E são duas coisas diferentes. Tanto que, historicamente, o conservadorismo do pater familia não tinha nada a ver com religião. Isso foi construído com o tempo. Com isso, um homem ainda pensar que tem um papel de pater familia, né? Ou no português, claro, o dono da família ou o chefe da família, em uma realidade que a mulher hoje trabalha e casa com o cara porque ela quer e não mais por um dever com o Estado de produzir cidadãos ou herdeiros. Lembrando que o pater familias, ele era uma ideia jurídica, ele tinha garantias de cidadania plena. Isso significa o quê? Que os solteiros pagavam mais impostos, não podiam exercer determinados cargos, eles tinham menos direitos civis. E isso era uma política de influência ao casamento e geração de filhos, porque havia interesse do Império Romano de crescer a sua nação, né, tornar poderosa e aumentar o seu exército. Diferente do que as pessoas falam por aí, a chegada do cristianismo, inicialmente, ele até subverteu parcialmente esse modelo da mulher como procriadora, porque ele começou a valorizar o celibato e a virgindade tanto de homens quanto de mulheres. Porém, quando ele se torna a religião oficial do Império Romano, novamente vem a velha estrutura do pater familia. E lá no casamento do medieval, serviu para quê? O cristianismo serviu para consolidar alianças políticas
com os casamentos arranjados, gerir heranças e manter a estrutura de poder concentrada no homem, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente social. É óbvio que são realidades que não dialogam mais em nossa sociedade. Como eu costumo dizer, tradições existem e devem existir, mas em constante transformação, para caber nas mudanças que a sobrevivência humana precisa. Então é preciso entender até a questão do Estado laico, porque o Estado laico ele não vincula direitos civis ao Estado civil, como sempre foi historicamente. Então não cabe, na atualidade, um Estado não ser laico. Por quê? O que era um Estado laico? Era a questão do Estado civil do homem. Por exemplo, os solteiros e casados hoje votam igualmente, eles podem adotar um filho, eles podem competir os mesmos cargos e profissões, pagam impostos do mesmo modo. O casamento e o gerar filhos deixou de ser obrigação com uma nação para uma vontade livre e pessoal. Um solteiro com bens pode deixar como herança para quem quiser. Um casal não tem mais a obrigação de ter filhos. Se a mulher não está satisfeita com o casamento, ela pode sim pedir separação. Então essa é a sociedade atual, a construção decidida entre duas pessoas e não mais por ordens de um Estado ou qualquer outra instituição. Então, fazendo aí um adendo para fim de conversa, os quakers, por exemplo, mas não o único grupo de cristãos protestantes, foram os pioneiros nessa ideia de valores laicos. Então, mais uma vez, não é verdade que o cristianismo só tem um lado que resiste, um lado conservador. Ele tem também o outro lado, que é revolucionário e geralmente produtor de mudanças significativas, principalmente em questões estruturais, nas quais, apesar de abafadas aí historicamente por partidarismo, estão aí vivas por entre as famílias, entre as pessoas, na vida comum.